Paz e graça, irmãos. Irmãos, quem seriam as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Existem algumas teorias, algumas visões em relação a isso. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3. Pode ser? E darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Irmãos, vamos analisar. Existem duas possibilidades que são as que eu mais creio e aqui as que mais são respeitadas, vamos dizer assim, mas são algumas possibilidades. Ninguém aqui está afirmando nada, tá bom? E fique sempre com a sua opinião. Mas eu vou deixar duas visões que eu creio ser as mais próximas de quem seriam essas duas testemunhas. Em primeiro lugar, irmãos, eu vou deixar bem claro para os irmãos que isso não me afeta em nada. A questão do Apocalipse em si, o Apocalipse todo em si, não me afeta em nada, porque eu particularmente, não tenho muito essa visão de desejar saber os detalhes do futuro, desejar saber o que vai acontecer, porque o futuro pertence a Deus. Amém? Então eu particularmente não gosto muito desse teor de saber o futuro e os detalhes. Tem gente que gosta, eu respeito isso, tem gente que gosta muito disso, mas amém, cada um tem a sua visão em relação a isso. O próprio livro do Apocalipse, ele tem no mínimo 5 visões em relação à tribulação, por exemplo, e por esses dias descobrimos uma 6ª visão. Então, para você ver o quanto é complexo você formar uma teoria definitiva sobre isso. Então vamos colocar duas possibilidades que nós pensamos ser as mais próximas de quem seriam essas duas testemunhas. Lembrando que isso não importa, porque isso não interfere na nossa salvação. Amém? Só para a gente analisar. Irmãos, Apocalipse capítulo 11 vai relatar duas testemunhas. Quem seriam? Em primeiro lugar, está claro que seriam os mesmos dois de Zacarias capítulo 4, versículo 14. Você que puder ler, você vai ler que existia duas oliveiras, está aqui no versículo 4 que a gente acabou de ler, 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E lá em Zacarias capítulo 4, versículo 14, vai relatar a mesma coisa, que há 2 que estão assistindo diante de Deus. E Deus diz: são os filhos do óleo, são as minhas 2 oliveiras. Então é bem claro que são 2 que estão nesse momento diante do trono de Deus. Tá? Pelos milagres que nós lemos aqui, que nós analisamos, acabamos de ler, estou com a Bíblia aqui, pelos milagres, dá muito a entender que seria Elias e Moisés. Que seriam Elias e Moisés. Porque Elias tinha esse poder de fechar o céu e não fazer chover. Tá? Moisés tinha esse poder de fazer com que pragas
viesse para o Egito, como no caso de fazer o rio se transformar em sangue, fazer as águas se transformar em sangue, como está aqui no versículo 6, que nós acabamos de ler, que Moisés fez no Egito. Tá? Em relação aos milagres, aparentemente seria Elias e Moisés. Mas, irmãos, na minha concepção pessoal, seria Elias e Enoque mais aproximadamente. Por quê? Devido a Enoque ter sido levado vivo, Elias também. E em tudo Deus tem um propósito, um plano. Em tudo Deus tem um propósito. Tá? Na minha concepção, Elias e Enoque, homens que foram levados vivos e estão diante do Pai. Por que na minha concepção seriam Elias e Enoque? Porque eles estariam assistindo diante do trono de Deus, comprovando a mesma visão de Jesus. Quando Jesus diz lá em João 8,38, Jesus vai dizer: eu falo do que vi diante do meu Pai, ou eu falo do que vi junto de meu Pai. Por isso Jesus veio e pregou, ele era testemunha de Deus, daquilo que ele viu junto do Pai. E as duas testemunhas estão mais ou menos nessa colocação, elas entram aí. São dois que estão assistindo, estão vendo diante do Pai. Ou seja, serão testemunhas daquilo que viram diante do Pai. Por isso virão e pregarão na hora derradeira a palavra da salvação para aqueles que creem. Então eles estão assistindo diante do Pai. Creio eu que Enoque e Elias foram levados para assistirem e verem diante do Pai o que é o Pai e mistérios que estão ao redor do Pai. Amém? Para que venham testemunhar do que vem hoje diante do Pai, assim como Jesus disse. Então, na minha concepção, tudo tem um propósito. Foram levados para testemunhar. Agora, há uma outra versão, uma outra colocação, que diz que seriam dois judeus levantados na hora derradeira, dois judeus da época que vai vir, daquela própria época que vai acontecer. A hora derradeira seriam contemporâneos aí dos 144 mil que nós temos um vídeo, um trabalho que também relatamos e falamos. Os 144 mil seriam contemporâneos. Então eles seriam levantados naquela hora derradeira. Seriam anônimos do futuro, levantados naquela hora, porque a visão de Deus voltaria, depois do arrebatamento da igreja, a ser para com Israel como era no Antigo Testamento, tratando com Israel através de profetas, através de sinais e através de prodígios, e levantando também profetas como levantava outrora no Antigo Testamento. Tá? Há essa visão. Então seriam dois judeus levantados na hora derradeira, junto com os 144 mil, para falarem da salvação para as pessoas na hora derradeira. Amém? Então essas duas colocações. Agora, há um embate muito grande dizendo Elias e Moisés. Por que eles dizem isso? Devido à transfiguração de Jesus, aparecer naquele momento Elias e Moisés falando com Jesus, e os discípulos viram aquela aparição. Irmãos, é bem claro quando você lê que foi uma visão. Se é uma visão, é difícil você fazer uma teoria em cima de uma visão. Foi uma visão. E Jesus, sendo o centro do universo, eles tiveram o privilégio de estar ali e ver o poder e ver a dimensão espiritual, onde habita em Jesus o tempo, onde habita em Jesus todas as coisas, onde habita em Jesus o amanhã, o ontem, porque para Deus não há tempo. Na transfiguração foi uma visão. É difícil você fazer uma teoria em cima de uma visão. Tá?
eles tiveram o privilégio de ver aquele acontecimento. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro de tudo. Naquele momento, a visão de Jesus foi tão forte, por ele ser o centro do universo, o centro do tempo, o centro de todas as coisas. Foi tão forte que eles viram a dimensão espiritual, eles viram a dimensão de tempo, mas isso não quer dizer que aquilo estava acontecendo naquele momento. Aquilo pode ter acontecido na dimensão espiritual daqui a milhões de anos. Quando a igreja estiver no céu, nós poderemos talvez olhar e ver aquilo acontecer e dizer, olha, está acontecendo agora. Porque para Deus não há o tempo como nós conhecemos. Para Deus não há o ontem, não há o amanhã, há o agora. Então toda a teoria em cima de uma visão é difícil, porque nele habita o tempo. Em Jesus habita o tempo, em Jesus habita todo o mistério e dimensões espirituais. Ele é o centro do universo, o centro de tudo. Tá? Então, por ser uma visão, é difícil você dizer que literalmente eles estavam ali naquele momento. É simples. Amém? Então, analisando, tire sua conclusão. Por isso, voltamos a apenas confirmar que seria ou Elias e Enoque, ou seria dois judeus levantados à moda antiga, entre aspas, para alertar o povo de Israel, e Deus teria voltado a tratar com Israel como no Antigo Testamento. Mas fique sempre com a sua opinião. Amém? Estamos aqui passando esse tema, que você venha analisar, estudar e comprovar. Tá bom? Fique com Deus. As duas testemunhas, Elias ou Elias e Enoque, de uma maneira um pouco mais difícil, devido à questão de ser uma visão da transfiguração, Elias e Moisés. Mas uma colocação mais forte ainda, dois judeus levantados naquela época, na época derradeira. Formule a sua visão, formule a sua opinião. Amém? E fique na graça de Deus. Depois continuaremos falando um pouco mais sobre essa questão. Paz e graça a todos, analise, estude e comprove. Um abraço.